ouvintes de Pindorama, estamos começando mais um Ninho das Feras. Meu nome é Prof. Gordinho e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante. Hoje nós vamos conversar com a verdadeira representação de um esportista. Um incrível personal trainer, professor de crossfit e, claro, um exímio jogador e treinador de basquete, uma inspiração aos nossos jogadores do colégio. Inclusive, já esteve aqui presente na escola, na quadra do nosso colégio do Ângulo de Boituva, compartilhando suas experiências, desafios, lições aprendidas fora e dentro das arenas desse esporte, o qual será o tema do nosso encontro e evento esportivo de 2025. Estou aqui com ele, o diretor de Cross Training, nossa, falei certo aqui? Cross Training, uma academia de anos de destaque, uma fera do basquete, nada mais, nada menos que ele, Anderson Tavares! Uma salva de palmas para o Anderson! Obrigado, pessoal. É um prazer ter você aqui, Anderson. Prazer é meu, o convite foi muito legal, estou muito animado para participar e passar um pouquinho da minha vivência no basquete aí. Muito. Faltou ainda colocar aqui, e pai do Matheus Tavares, um beijo, Matheus, saudade de você, querido. E também nós estamos aqui com quem? Com quem? Oi, gente, sou o Gustavo Vieira Pazin, do segundo ano, já apareci demasiadas vezes aqui, mas eu sou mais uma. Nossa, demasiadas fazendo vezes. um episódio de basquete numa sexta. Nossa! Corta! Ah, não, corta é do vôlei, errei. É verdade. Tá horrível, vai. E agora nós estamos com ela. É a estreia dessa garota que está aqui entre nós, Gustavo Pazin. Será que ela está nervosa? Será que ela está bem? Conta pra todo mundo quem é você, garota. Bom dia, boa tarde, gente. Eu sou a Vitória Rocha, do segundo do ensino médio, e é a minha primeira vez aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos começando um Ninho das Férias aqui com os nossos hosts 2025. Porque afinal de contas, não sei se você sabe, essa é a última temporada de Gustavo Pazin. Porque Gustavo Pazin vai desta pra melhor, ou seja, ele vai pra faculdade. Ah, moleque! Aí sim! Então a gente tá aqui na última temporada de Gustavo Pazin, a Vitória, que tá entrando pra este ano aí, maravilhosa, vai ficar mais um tempo com a gente. Então nós estamos aqui, você vai perceber que nós vamos... Eu nem sei que câmera eu tô olhando mais, Fabrício. Qual, essa aqui? Nós estamos então começando agora novos hosts aí pra vocês, você vai conhecer novas carinhas, porque o Ninho das Feras está crescendo e aguarde, como diz a nossa querida promotora-chefe, segura esse, como é que é? Segura esse rugido! Uau! E agora eu quero dar, neste momento tão festivo, eu quero dar aquele tempo maravilhoso, mágico para os nossos patrocinadores. Então, você que está com vontade de patrocinar o Ninho das Feras, então não perca tempo, procure nossas... Vai estar aparecendo o telefone aqui para você, ó. Ah, agora eu quero saber, Fabrício, dá o seu jeito aí. Coloca o telefone aqui de contato para que você entre em contato com o Ninho e busque um patrocínio das nossas feras. Então... Anderson, vamos começar com a pergunta-chave. LeBron ou Mike? Não, tô brincando. Essa aí a gente já sabe a resposta. Vamos lá. Quer dizer, pra mim, Anderson, eu quero te dizer uma coisa. Eu cresci numa igreja de missionários estadunidenses. Certo. Então, assim, eu não passei a minha vida jogando bola, futebol, né? Porque a gente ficava lá, né, com essas orações, e daí quando eles iam ensinar, ou ia dar tempo pra gente fazer algum esporte, eles ensinavam os esportes deles, Sim. Que era beisebol e basquete. Década de 94 não tinha como eu ser de outro time, né? Então foi Bulls na veia, sempre, né, jogando Bulls no Mega Drive, jogando Bulls no Master System e sempre Michael, né? Mas... a gente vai falar de basquete de uma forma mais ampla, porque eu, como um mero brasileiro, entendo pouquíssimo de basquete, só entendo um pouquinho ali, né? Assisto os jogos quando já tá na final, né? E torço, e agora, né? O Chicago Bulls já não é nada mais parecido do que era antigamente, então muitas vezes a gente perde aquele brilho. Né? Eu sou o famoso torcedor da Portuguesa Santista, entendeu? Aquele cara antigo, sabe? Que ficava torcendo lá na década de 90, só. Mas vamos lá. Como que foi pra você... essa paixão pelo basquete, assim, de onde surgiu? Como que foi? Conta pra gente um pouco. Então, eu também sou dessa faixa etária aí e eu comecei a gostar do basquete, a me apaixonar pelo basquete justamente pelo Michael Jordan. Porque na época passava na Bandeirantes, não tinham muitos canais, então... Bandeirantes era o canal do esporte. Era o canal do esporte, então a gente acompanhava pela Bandeirantes e eu ficava alucinado para acompanhar. E naquela época foi o auge do Chicago Bulls. Não tem como. Não tem como, e ali foi a minha paixão pelo basquete. Eu estava com 10, 11 anos ali, 12 anos,
Foi quando eu iniciei. O bonezinho, a barreta. A barreta. Aí tinha, na época até tinha, era muito... O Charlotte. O Charlotte, todo mundo queria ter o boné do Charlotte. Por causa da Hornet, da abelhinha, né? Da abelhinha que começava aqui em cima e vinha na aba até o desenho. O George tem por causa do Bulldog. Do Bulldog, né? Eu tinha um boné do George também. Foi por causa do Michael Jordan. Foi naquela época que daí eu comecei a acompanhar. Daí eu gravava no videocassete os jogos, All-Star Game e tudo. Eu tinha fitas da época de gravação. Daí eu tinha um amigo que ele na época também começou a TV a cabo. E aí em casa eu não tinha. Época, né? Absurdamente caro, né? Absurdo. Ele tinha, daí eu pedia pra ele gravar os jogos pra mim e tal. Então foi exatamente nessa época que eu me apaixonei pelo basquetebol. Então, entre Michael Jordan e LeBron James, eu sou muito suspeito em falar quem é o melhor de todos os tempos. Né? É que esses meninos não viram o gênio sobre a quadra, né? Voando na quadra. Exatamente. Aí o LeBron. É a mesma coisa falar de Senna e Hamilton. Lewis Hamilton. Tipo, o Hamilton é legal. Ó, que tá campeão, aquela coisa maravilhosa. Mas o Senna é o Senna. A gente não tem o que fazer. Crianças, fiquem de vocês, tá ok? Vamos lá, continuamos. Anderson, você já comentou um pouco sobre a sua inspiração. Não é assim, não queria perguntar, tipo, por exemplo, com as coisas que eu torço, eu tenho uma experiência muito de, tipo, é o primeiro time que eu vejo que tá passando, é o que eu começo a torcer. Ok. E eu queria que você falasse um pouco, se você consegue falar pra gente por que o Michael Jordan fez, assim, você realmente se apaixonar pelo basquete. Como que foi, o que você viu nele, assim, que você viu, esse cara, eu quero ser que nem ele, o que foi que mudou? Porque no basquetebol, assim, ele era o diferente no sentido de dominância na quadra, né? Ele era tão bom no ataque quanto na defesa. Então eu tentava, eu achava isso o máximo, porque ele não era simplesmente somente um cara ofensivo, um cara que só atacava, que só fazia pontos, né? Ele já foi várias vezes, ele foi 10 vezes cestinha da NBA em 15 temporadas que ele jogou. Então, assim, são os números que é muito difícil de alcançar. E ele também ganhou já o jogador defensivo do ano numa mesma temporada que ele foi o cestinha. Na história, é o único cara da história que fez isso. Ser o cestinha da temporada, né? Ser o MVP, ele foi o melhor jogador da temporada e o defensor do ano. Então era um cara que era bom dos dois lados da quadra. E aí, é claro, as cestas que ele saltava, tinha uma impulsão fantástica, então ele saltava muito alto, fazia algumas cestas que parecia que ele parava no ar. Então, pra mim, aquilo era impressionante, pra mim aquilo era uma coisa assim, fora do comum. E eu comecei a jogar basquete, daí aqui assim, o meu sonho quando eu jogava quando era criança com os adultos, eu já imaginava eu ali com os adultos, já era o máximo, né? Eu ficava com aquele brilho nos olhos por estar jogando, às vezes com os adultos, eu com 12, 13, 14 anos. E aí eu ficava imaginando que daí era um nível ainda muito maior do que quando eu estava jogando com algum adulto. Já era melhor do que eu. Eu imaginava o Michael Jordan. Então era aquela coisa assim do super-herói da minha época foi o Michael Jordan. Então, daí, e é claro, eu gosto muito de outros jogadores, né, daquela época também que me inspiraram, que antes do Michael Jordan tinha uma dupla, que foi uma dupla fenomenal, que também fez uma revolução na NBA e tal, que foi as disputas entre Magic Johnson e Larry Bird, né? Eles começaram na década de 80 a jogar e a NBA começou a ganhar muita audiência com a disputa entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers, né? Então, assim, daí veio logo em seguida, veio Michael Jordan também para fortalecer mais ainda. Shaq, né? Shaquille O'Neal veio um pouco depois, mas daí veio as Olimpíadas de 92, que foi a primeira vez que os jogadores profissionais da NBA participaram de das Olimpíadas, né? Então, assim, foi todo na época que eu estava começando a jogar basquete, então tudo começou a acontecer muito rápido, né? É claro que o muito rápido daquela época não é tão rápido das coisas que acontecem hoje em dia. Hoje em dia a informação é tudo muito mais rápido. Mas pra mim era, né, essa foi a minha inspiração máxima por causa disso, por causa das coisas que ele fazia e dos jogadores, da rivalidade que tinha com o Detroit Pistons. Daí depois também tinha uma dupla muito boa, que era
do Utah Jazz, que era o Karl Malone com o John Stockton, que eram dois jogadores, o John Stockton, um armador fantástico. Aí o Chicago Bulls tinha o Scott Pippen, que era uma dupla do Michael Jordan muito boa. Depois veio o Dennis Rodman, que era um cara malucão, que pegava rebote. O Bulls tinha aquele que era bem pequenininho, que tinha uma impulsão do tamanho dele, né? Como é que é o nome desse jogador? Até esqueci. Ele tinha 1,70m, 1,60m e poucos. Então, daí, eu não sei se você está falando desse, que era o Spud Webb. E ele conseguia pular ele. Sim, daí o Spud Webb foi campeão do campeonato de enterradas. Foi o jogador mais baixo, né? Ele tinha maior impulsão. Então, daí disputar, o Michael Jordan ganhou um campeonato de enterradas, mas o Spud Webb chegou a ganhar também na época. Então, assim, pra mim foi, né, aquela questão de vários jogadores que você gostava ali, que eu comecei a me apaixonar pelo basquete, comecei a gostar. Aquela era muito uma época muito intensa na defesa, que depois foi uma característica muito que eu gostava de jogar, ser um jogador muito intenso defensivamente, né? Mas foi por causa disso que foi a minha inspiração máxima, o Michael Jordan. Esse que ele falou de 92, e me corrija se eu estiver errado, porque parece-me que o Comitê Olímpico, ele não deixava os Estados Unidos participar com a NBA. Então assim, todo mundo podia mandar seus melhores jogadores, os Estados Unidos não podia. Os Estados Unidos tinham que fazer a seleção deles com os colleges, né? Então, exatamente. Porque na realidade o que acontece? Quem entrasse para a NBA e virasse um jogador profissional não poderia representar o seu país. Tanto é que existe, né, o Oscar, nosso jogador, né, o Oscar, conhecido Monsanta, ele foi... ele fez testes na época, ele jogava na Europa, ele fez testes na NBA e ele falou assim, nos testes que ele foi fazer lá, ele falou assim, ó, o seguinte... Eu dou falou pros técnicos, né, do time que ele foi fazer o teste, ele falou assim, eu te dou, a cada minuto eu te dou 1 ponto. Então se você me colocar na quadra 10 minutos, eu vou fazer 10 pontos. Se você me colocar 20 minutos, eu faço 20 pontos. Se você me colocar 30 minutos, eu faço 30 pontos. E aí no teste ele fez, ele realmente cumpriu o que ele prometeu. Só que ele decidiu não ficar na NBA porque ele não iria poder representar o Brasil nas Olimpíadas. Então ele preferiu não jogar na NBA. E depois só em 92 que os jogadores profissionais... Que daí liberaram todo mundo, daí foi aquela coisa do Brasil... Foi provavelmente uma pressão americana. Time, né? Porque a seleção americana depois, em 88, eles não estavam conseguindo mais ganhar com os jogadores universitários. Então eles já estavam... O mundo começou a melhorar o basquete, que antigamente eles iam com os jogadores do universitários e eles ganhavam de todo mundo, do mundo inteiro. E aí começou a ter algumas derrotas recorrentes. Entre elas o Brasil era muito bom. O Brasil ganhou um Pan-Americano em cima dos Estados Unidos. Exatamente. Né? Foi em Indianápolis, o Brasil conseguiu ganhar um Pan-Americano na final contra os Estados Unidos. E aí, como eles começaram a perder, provavelmente o comitê americano, né, principalmente o comitê da parte do basquete ali, fez uma pressão muito grande e até mesmo a questão de venda, né? O marketing que gera em torno, que daí em 92 o Dream Team, né, que foi considerado o time dos sonhos, que tinha a primeira vez que juntou Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, eram os melhores jogadores da época num único time para representar o seu país. Então foi considerado o Dream Team, né, o time dos sonhos. E aí, para as Olimpíadas também, em termos de marketing, de venda, de imagem, de até mesmo, né, acho que de patrocinadores e tal, acaba tendo muito mais lucro, né, quando vai, e foi a sensação das Olimpíadas, foi esse Dream Team. Cada Olimpíada sempre tem um atleta destaque, né, teve Olimpíadas mais pra frente, que daí teve o Michael Phelps, que era o atleta das Olimpíadas. Depois teve outra Olimpíada que foi o Bolt, o Usain Bolt. Então sempre tem alguém que é uma figura, uma ou duas, três figuras icônicas daquela Olimpíada que vai ser o mais marcante. Na de 92 foi Dream Team. Né? Então, foi a primeira vez e eles ganharam de todas as outras seleções de 40 pontos ou mais. Então, eles ganhavam de lavada. Era covardia. Era covardia. Então, assim, e aí os jogadores dos outros times, eles entravam para jogar, chegavam no intervalo, no final do jogo, assim, ou em algum momento ali, né, sem ser do jogo, que eles iam tirar foto, eles pegavam câmera para filmar que eles estavam jogando com os ídolos deles. Daí, e tinham, se eu não estou enganado, naquele ano, tinham apenas, acho que 8, 10 jogadores, né, que jogavam, tirando os Estados Unidos, dos outros países do mundo, 8 ou 10 jogadores que jogavam na NBA. Daí hoje em dia, então foi em 92, a gente está em 2025 aí. Então mais de 30 anos, agora nessas Olimpíadas eles foram com o melhor time deles, nas últimas, que foi na França, e eles jogaram, ganharam apertadíssimo da Sérvia,
né, que tem atualmente o jogador sérvio, que é o Nikola Jokic, é o melhor jogador atualmente do mundo, é o Nikola. Eles quase que ganharam dos Estados Unidos. E na final, os Estados Unidos quase que perdeu para a França numa bola espetacular do Stephen Curry, que é um dos melhores jogadores da atualidade. Uma bola no finalzinho marcado, ele jogou a bola para cima, a bola caiu, daí os Estados Unidos conseguiu ganhar. Mas assim foi muito apertado. Então eles não têm mais a dominância, essa hegemonia, né, a hegemonia do mundo. Por quê? Porque também abriu mais portas para os estrangeiros entrarem nos Estados Unidos, jogarem lá na NBA. O nível dos jogadores estrangeiros subiu muito. E os jogadores americanos, né, agora não são os únicos. Tanto é que, se eu não estou enganado, nos últimos 5, 6 anos, quem ganha o melhor jogador da NBA não é um americano. Então o Nikola ganhou 2 vezes, teve o Embiid, que se eu não me engano, é um africano. Hoje, esse ano, quem está liderando as votações, né, a corrida para quem vai ganhar como melhor jogador da NBA é um canadense. Então, assim, os Estados Unidos já não é a hegemonia que era antigamente. Então, naquela época, era, né, pra mim era um sonho ver assistir esses jogadores. E foi em 92 que quando o Brasil jogou com o Dream Team, e daí o Oscar fez as cestas lá e os caras reverenciaram o Oscar, né? Reverenciaram ele e trocavam a marcação, os melhores marcadores marcavam o Oscar. Ele marcou tipo assim, uns quase 30 pontos no jogo. Mesmo o Oscar era muito bom mesmo. Ele acertava, tanto é que ele é o maior cestinha, o Oscar, das Olimpíadas. É o maior cestinha da história das Olimpíadas, é o Oscar Schmidt, né? Nosso brasileiro. Mexe. Posso fazer uma pergunta? Claro! Eu gostaria de saber, você que acompanhou desde 92 até o basquete até os dias atuais, quais são as habilidades que um jogador profissional, ou que quer se tornar um jogador profissional, precisa desenvolver na quadra? Na realidade, não só no basquete, né? A gente tem que começar para qualquer coisa, assim. A gente tem que começar a fazer muito bem o básico. A gente treinar o básico. Bater bola com a mão direita, bater bola... Vou falar sobre o basquete, né? Bater bola com a mão esquerda. Aí depois você começa a fazer bandeja do lado direito, soltando a bola com a mão direita. Aí todas as habilidades você tem que ir treinando com os dois lados, a bilateralidade. Você tem que treinar com a mão direita. Tudo que você faz com a sua mão dominante, você tem que treinar com a sua mão que não é dominante. Para você ter mais variedade de movimentos e seja mais difícil de você ser marcado, né? Então você tem que treinar muito bem o básico. Treinando muito bem o básico, você tem que dominar isso. E, por exemplo, eu cito em outras situações da minha academia, tal, enfim. A base de uma casa, o alicerce é o fundamental, porque se você tem um alicerce bom, forte, tudo que você subir, né, vai aguentar, a estrutura vai aguentar. Agora, se você tiver um alicerce fraco, você subir uma parede, vai colocar o outro peso, vai começar a trincar as paredes. Então você não sustenta. Então, para qualquer coisa, a base tem que ser muito bem feita. E até, por exemplo, assim, daí tem um livro do Michael Jordan que pergunta para ele assim, o que você tem que fazer quando você não está jogando bem? Daí ele fala assim, quando eu não estou jogando bem, o que eu faço? Daí ele fala assim, porque ele precisa voltar a focar no básico. Voltar a fazer o básico bem feito. Aí ele volta a pegar confiança no jogo, e aí ele volta a fazer o espetacular, né? E aí é isso que eu vejo hoje em dia, né, nos jovens. Os jovens hoje em dia, eles não têm paciência de treinar o básico, e já querem tentar fazer o espetacular, e aí o espetacular nunca chega. Quer Por fazer quê? aquelas bolas que Exatamente. bate na tabela e vem cravo. Um exemplo assim, simples, brincando com meu filho mais novo. Por exemplo, ele tem 10 anos, eu arremesso de longe, daí ele quer arremessar de longe. Só que daí ele não tem força para a bola chegar na cesta. E aí eu falei, filho, vai mais perto. Não, pai, eu consigo. Daí ele consegue que bate no aro ali chorando. Então treina mais de perto, arremesso bem de perto, fique muito bom de perto. Tem uma porcentagem de acerto muito boa de perto. Você vai ter muito mais chance de fazer cestas de perto do que você chutar 50 e cair uma de longe. É preferível você chutar 10 de perto e cair 4, cair 5, cair 6, do que chutar 50 de longe e cair uma. No jogo, daí é porcentagem de tentativa e acerto. Então você tem que primeiro trabalhar com os fundamentos básicos, para depois você ir lapidando, né, esses fundamentos, para daí você realmente ficar e fazer uma jogada, um drible mais difícil, passar a bola por trás. E aí isso o que é? É treino. É treino. E o esporte em si, eu até quando eu vim aqui para fazer a palestra para as crianças, eu falei, o esporte é uma coisa que me fascina muito no sentido de que
o esporte não tem dó de ninguém. Por que o esporte não tem dó de ninguém? Porque você vai treinar. Você treinou para você acha que treinar 1 hora por dia é o suficiente. Vai ter alguém que está treinando 3 horas por dia. Vai ter outra pessoa que está treinando 5 horas por dia. Vai ter outra que está treinando 8 horas por dia. E aí, por exemplo, assim, aí você vai e treinou, você perdeu. Você pode chorar, espernear, ficar bravo, bater a porta, trancar, não vai adiantar nada. Você vai ter que fazer o quê? Levantar no outro dia lá e treinar. Você vai ter que treinar. O esporte não tem dó de ninguém. E só vai recompensar quem se dedicar. Aí tem uma passagem muito legal. Eu tenho diversos ídolos, o meu ídolo maior é o Michael Jordan, mas por exemplo, Kobe Bryant era um cara espetacular também que teve, e ele era um cara que treinava, e o sonho dele era ser igual ao Michael Jordan. E ele treinava muito. Aí, teve umas Olimpíadas que os Estados Unidos tinha perdido, né, uma Olimpíada anterior, daí eles fizeram lá que era o time da redenção. Tem até um documentário na Netflix que é muito legal desse. E aí ele foi, daí tava o LeBron James no começo da carreira, vários jogadores novos, e o Kobe Bryant foi o último a aceitar e ele já estava no final da carreira. Aí ele pegou o pessoal, todos aí estavam fazendo uma pré-temporada, uma preparação em Las Vegas. Aí todo mundo saiu, foi pra balada lá em Las Vegas. Aí o pessoal chegou 4, 5 horas da manhã, no que o pessoal tava voltando da balada, o Kobe Bryant tava no elevador subindo, com gelo no joelho e suado. Ele tinha acabado de treinar. Aí o LeBron James viu, o Dwayne Wade, que era também um jogador fantástico, viu aquilo lá, Chris Bosh viu. Aí no dia seguinte, LeBron James e Chris Bosh foram treinar junto com o LeBron James, já não saíram. O Kobe Bryant não precisou falar nada. Daí no terceiro, quarto dia, todos os jogadores acordaram 4 horas da manhã para ir treinar, junto com o Kobe Bryant. O Kobe Bryant não precisou falar nada, cobrar ninguém. Ele, na atitude dele, eu treino mais do que você. Você nunca vai ser melhor do que eu. Por quê? Porque eu treino mais do que você. Eu vou estar sempre mais preparado do que você. E aí eles foram campeões naquela Olimpíada. Tem várias histórias aí dele, dessa Olimpíada, que foi muito legal. Então daí assim, o esporte é isso. Você tem que treinar o básico para você vai evoluindo, treinar. E mesmo assim, não quer dizer que você vai ter o resultado esperado no final. Pode ser que alguém tenha treinado mais. Ou tenha mais talento do que você. Mas geralmente, se você se dedicar, a recompensa vem ali, vai vir. Mas só que daí o esporte, cada esporte tem o seu pré-requisito também de talento técnico, o treinado e o talento físico. Porque assim, pro basquete, né, uma das coisas que precisa é ter altura. Né? É essencial você ter altura. Se você não tem altura, né, dificilmente você vai ser um jogador de destaque. Você tem que ter uma altura mínima ali. Então, basicamente é isso. Espero ter respondido sua pergunta. Claro. Pode falar, mas... Perdão. Eu queria saber, se você, como eu já falei, você acompanhou basquete por muito tempo, acompanha ainda, você viu alguma mudança no treinamento, nas técnicas, em tudo, Sim, em geral? Sim. Assim, a cada década isso evolui, né? Por exemplo, é que eu vejo mais por imagens, mas lá nos Estados Unidos tem máquina. Hoje em dia que você treina sozinho, você arremessa, a bola cai na cesta, daí tem um funil, que essa bola cai no funil, daí a máquina cospe a bola para você receber de novo e ir arremessando. E aí ele tem uma proteção no aro para você fazer uma parábola, que daí você faz isso, você pode colocar uma câmera que vai medir a parábola que essa bola fez para cair na cesta, porque tal ângulo dessa parábola vai ter uma porcentagem maior de acerto. Então a tecnologia vem para isso, né? Na década de 80 não tinha tanta tecnologia, era mais o talento, era mais o instinto e tal. Hoje em dia você consegue, né, mostrar na tela para um jogador, o movimento do seu braço está errado, tal. Então você vai conseguir. Aí fora isso, alimentação, suplementação é melhor atualmente, então o atleta ele vai conseguir desenvolver fisicamente melhor, né? Você consegue medir a força do atleta, perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo, qual parte do seu corpo está mais potente ou não, ou o que está em déficit de potência. Você consegue fazer um trabalho físico para recuperar um déficit de potência. Você consegue ver se o atleta está prestes a ter uma lesão. Então antes dele ter uma lesão, você consegue descansar aquele cara, fazer uma regeneração, que daí vai ser muito mais rápido do que esperar ele se machucar, ele se lesionar para depois recuperar da lesão. Então hoje em dia a tecnologia, né, a cada geração
a tecnologia vai sempre melhorar, tudo vai melhorar, né? Então a recuperação, tudo. E aí fica essa comparação, e qual geração foi a melhor? É difícil, porque cada geração tinha uma realidade de treinamento e tal. Então as coisas evoluem, né? Vamos imaginar um podcast hoje em dia. Como que seria possível esse podcast há 20 anos atrás? Era uma entrevista com microfone, né, meio que... Então, o Jô Soares, Serginho Groisman. Exatamente, entendeu? Então, assim, em tudo a evolução da tecnologia vem a favor do que você precisa. E pro esporte isso é nítido. Então, hoje em dia, os atletas, provavelmente, eles têm mais força, mais potência, mais impulsão, tal, do que eram os atletas anteriormente. Antigamente, de repente, era 1, 2 que tinham isso, que era já talento genético. Um Pelé da vida, que tinha uma impulsão gigantesca, mas era um. Hoje em dia, daí você consegue criar mais jogadores com essas mesmas qualidades, porque ele consegue chegar num nível de treinamento que vai equiparar aquele que naturalmente já teria, né, a genética para desempenhar aquele movimento, aquela explosão, a tal coisa. Doideira. Anderson, a gente já teve aqui o prazer e o privilégio da Fofão ter vindo aqui. E ela contou pra gente que hoje ela é a técnica da seleção feminina sub-20, né? Não lembro. Não sei. Das menores, né? Das jovens, adolescentes e jovens. Seleção brasileira. E ela contando assim, tipo, a diferença que tinha, que quando ela treinava, ela treinou com os dois, tanto com o Zé Roberto, mas ela também treinou no tempo do Bernardinho, né? E daí eu brinquei com ela e falei assim, se hoje você faz tipo 1/10 do que o Bernardinho fazia na quadra, ela falou, nossa, não tinha uma jogadora no campo. Mudou muito a questão de cobranças. E você vê isso também na questão do basquete, por exemplo. Antigamente, como os técnicos faziam quando você era jogador, e hoje em dia, como que você tem que lidar com os jogadores, tem que tipo, quase pedir por obséquio. Hoje em dia você consegue jogar ali, mas assim, só se você quiser mesmo. Ou assim, mudou um pouco, ou a cobrança continua a mesma, a garra, ou qual que é a diferença dessa geração em relação à cobrança dentro do esporte e como era na sua época? Na minha época, gente, era muito. A gente fala que também. A gente é um professor, meu querido professor Teixeira, que eu tenho prazer de hoje em dia. Ele foi meu professor, mas hoje em dia a gente tem uma amizade, né? Uma pessoa que eu sempre tive muito carinho e respeito por ele. Mas ele quebrava prancheta na cadeira. Se a gente errasse, era chute, ele chutava a bola, pegava carrinho. Era carrinho de mercado que tinha que levar as bolas. Ele jogava o carrinho no meio da quadra. Era uma doideira. Era um negócio que, assim... Só que eu achava aquilo muito engraçado, porque como, né, eu acabava conseguindo me destacar, eu consegui me destacar um pouco no basquete aqui da cidade... Então, praticamente assim, eu fazia tudo certo, daí tem aqueles outros que não se destacavam tanto, mas na hora que ele tava explicando, tava um conversando com o outro, um puxando a camisa, cutucando, na hora que chegava pra fazer uma jogada não saía certo, enfim. E acabava dando tudo errado ali, nossa, ele ficava doido. Então, em referente à cobrança, eu sempre soube lidar muito com cobrança, porque eu me cobrava muito. Só que eu conseguia corresponder, porque também tem aquela pessoa que se cobra muito. Às vezes a gente fala assim, que é a pessoa que é leão no treino e gatinho de jogo. Chega no jogo, não rende o que tem que render. Né? E eu conseguia sempre render muito bem. O que eu treinava, eu conseguia executar nos jogos. Né? Mas hoje em dia não pode mais fazer isso, por diversos motivos, né? Pela situação. Mas eu também acredito que até por isso... que em algumas situações o nível cai um pouco, porque não consegue, porque o esporte é você saber lidar com uma pressão. Sim. Você tem que saber lidar com pressão. Se você não sabe lidar com uma pressão, com uma cobrança, né, vai chegar num momento decisivo para você arremessar um lance livre que pode determinar a vitória ou a derrota. Você não vai, se você não souber lidar uma pressão com uma cobrança de um técnico que você precisa fazer alguma coisa, nessa hora que você vai precisar ter essa concentração, porque a torcida está esperando que você acerte, você não vai acertar. Então, são pequenas cobranças do dia a dia, que hoje em dia, de repente, todo mundo acha que eu não posso fazer essa cobrança com meu filho, eu não posso fazer essa cobrança com meu aluno, eu não posso fazer isso. Não prepara para um adulto forte. Os adultos fortes precisam ser, não vai se tornar um adulto forte se você for uma criança que foi moldada, né? Fale mais. Só uma pergunta, isso lembrou algum professor que a gente tem, gente? Me veio uma vaga memória.
Não, sabe o que acontece? É. Eles falam que eu faço um terrorismo na redação. Que tipo, eu tô tremendo, eu não consigo fazer direito. Choram, sabe? Que tipo, meu Deus, e aquele drama. Mas eu tô falando literalmente isso pra eles. Eu falei assim, o que eu quero? Eu quero que depois, quando você sente fazer um vestibular, você tipo assim, gente, eu já fui aluno do gordinho, isso aqui pra mim é de boa, é um passeio, entendeu? É porque- Exatamente. Ué. E eu falo muito, por exemplo, o esporte prepara a gente para o vestibular. O esporte, porque a gente tem que saber lidar com uma emoção. O esporte, esse lance livre, o pênalti que eu preciso bater, vai me preparar para eu fazer uma entrevista de emprego. Eu tenho que estar bem lá, eu tenho que estar, por mais que por dentro, tenho certeza que, né, os batedores de pênalti, eles têm uma pressão ali, mas eles conseguem lidar com a pressão interna. E você fazer uma entrevista de emprego, se você não souber lidar com essa pressão interna, você vai estar com uma pressão interna. Mas se você não conseguir transmitir confiança, pode determinar de você ser dispensado, de você não ser chamado. Então, assim, são duas coisas que eu falo, né, que eu comento, né, que eu acredito, né, que o esporte prepara a gente para situações da vida, de trabalho e tudo mais, né? E ter um animal de estimação prepara a gente para perder entes queridos. Exatamente. Você saber lidar com frustrações, com uma perda. Porque assim, você é um cachorrinho, ele vai viver muito... A tendência seria viver menos do que um humano. Então, se você nunca teve um animal de estimação, na hora que você perde um parente, você não consegue, né, suportar aquela perda, porque você nunca teve um sentimento de perder algo. Então, cria um passarinho, pelo menos, na hora que perder, você vai chorar por ele. Depois, na hora que você começa a sentir, né, o sentimento, o que é perder? Ele vai embora e não vai voltar nunca mais. Né? Então, você começa, mas só que a vida segue depois dali. Né? Então, são essas duas coisas que eu acho que uma criança teria que passar por cobranças esportivas, mas é claro, cada faixa etária tem um tipo de cobrança. Redativas também. E daí assim, prepara pra vida, né? Chato, mano. Apresentar um trabalho na escola. Tem gente que não quer apresentar, não quer falar em público. Exato. Não acontece. Fecha em grupo. Aqui a gente tem a letiva de oratória pra treiná-los pra isso também. Então, daí, por exemplo, daí fecha grupo. Daí tem aquele pessoa que participa, mas não quer falar. Né? Às vezes a pessoa é super boa, vai na prova, na prova vai tirar 10, mas na hora de falar não quer falar. Na hora da entrevista de emprego, de repente aquele que não vai tão bem na prova, vai na entrevista de emprego e vai detonar. Por quê? Porque essa pessoa é super descolada, fala bem, passa confiança. Às vezes para você arrumar conseguir um cargo, você precisa passar essa confiança. Passar essa confiança para quem você vai, que está te entrevistando, ou de repente, futuramente, para você conversar com o cliente. Eu preciso fechar um negócio de milhões. Meu, se vai um cara que vai gaguejar, não fechou o negócio, vai fechar com o concorrente. Exatamente. Né? Tá vendo aí, gente? Gordinho, ó, ama vocês tudo. A gente aperta, mas é porque ama. Falsidade, meu Deus. Tá vendo? Só o amor mais agressivo possível. Você já falou um pouco já de como, até no exemplo do Kobe Bryant, né, como o mental ele pode, na verdade, beneficiar muito, até porque só sem falar nada, só com mexer com o ego dos caras, eles simplesmente ganharam a Olimpíada. Só que também uma coisa que é muito falada hoje em dia é como o mental ele também pode prejudicar o jogador. Você falou um pouco sobre a pressão, só que assim, tem mais que requisitos que eu já vi esportistas falando. E eu queria que você falasse pra gente como que o mental influencia no desempenho de um jogador, tanto para benefício, tanto como malefício, como ele prejudica e ajuda, né? Hoje em dia tem, né, nos principais times, tem uma equipe multidisciplinar, que é o preparador, tem o técnico, o preparador físico, tem fisioterapeuta, tem nutricionista e tal, e tem psicólogo, né? Então, essa questão de você saber lidar com isso e externar, né, exteriorizar o que está te incomodando ali. Mas essa pressão mental, se aquela criança, como eu falei, voltando a falar, se aquela criança que já soube lidar com algumas pressões ali, na própria casa, de situações que tem que ter responsabilidade, fazer isso, fazer aquilo, e saber de algumas situações, eu acredito que saia bem melhor de pressões. O treinamento vai te dar a confiança necessária para saber. Um exemplo meu, vou falar sobre o basquete. Lance livre, meu, parece que é muito mais difícil você acertar um lance livre
que você tá sozinho, não tem ninguém te marcando, do que fazer um arremesso de jogo de quadra mesmo, o jogo rolando. Tá todo mundo te olhando. Tá todo mundo te olhando, é você igual, sozinho, você precisa acertar. É igual estacionar o carro. Se alguém ficou me olhando, eu já nem estaciono. Eu já saio porque eu sou ruim aqui de direção. Então eu chego ali, se eu vejo que ninguém tá me olhando, eu faço encaixo. Agora, se eu vejo 2 parados falando, vai lá, gordinho, já era, eu nem vou tentar. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Então, e aí, essa questão do mental, eu pensava assim, todo arremesso de lance livre que eu treinava, eu pensava desde o movimento da minha perna, do meu joelho, do meu quadril, do meu corpo, do meu braço, como que eu termino. Eu tentava imitar milimetricamente, todos os arremessos têm que sair milimetricamente iguais. Aí se você treina esse milimetricamente, você tem uma mecânica que vai sempre sair muito parecido um arremesso do outro. Na hora que você está numa pressão, você tem que pensar o quê? Vamos pensar no básico, vamos lá. Como que eu treinava? Eu pensava assim, eu não estou numa quadra, eu visualizava que eu não estava no jogo. Eu tentava tirar da minha cabeça que eu estava dentro do jogo. Eu estou sozinho, isso aqui é um treino. E aí, geralmente, para mim funcionava demais, né? Essa questão mentalizar que era a mesma coisa do arremesso do treino. E aí a minha porcentagem de acerto de lance livre sempre foi muito boa. E é claro, tem perfis de pessoa. Por exemplo, as pessoas mais confiantes vão ser aquelas pessoas que provavelmente que sabem lidar mais com a pressão, que são os que vão dar o arremesso mais próximo do final do jogo. Tem outras pessoas que têm funções importantes, principalmente em time coletivo, em jogo coletivo. Tem aquela pessoa que de repente não tem tanta confiança, mas ele faz um papel muito bom defensivamente. Ele ajuda ou fazendo um bloqueio, vou fazer um corta-luz, um bloqueio para eu sair livre e arremessar. Ele foi fundamental para mim, mas o arremesso dele naquela hora ele não teria a confiança necessária para fazer o arremesso. Mas essa questão do corta-luz ele me ajudou e ajudou de repente o time a ganhar. Então são várias coisas trabalhar. Hoje em dia tem a parte, alguns trabalham com meditação. O Kobe Bryant criou um treinamento que até outros atletas começaram a fazer treinamentos com ele, que era a mentalidade Mamba, que ele era conhecido como Mamba Negra, o Kobe Bryant. Então ele criou um método de treinamento, de pensamento positivo tal, que por exemplo o Djokovic, jogador de tênis, que foi por muito tempo o número 1, ele usava essa mentalidade Mamba. Então tem vários outros jogadores que trabalhavam com isso. Então assim, essa parte de mentalidade tem diversos caminhos, mas assim, se você está preparado e treinado, a chance é muito maior de você conseguir lidar com essa pressão. Anderson, como que você percebe que o basquete pode impactar a nossa comunidade? E não só a comunidade, como a gente está agora cada vez mais com políticas de inclusão social, verificando que as nossas Paralimpíadas, a gente está voando nas Paralimpíadas. Eu particularmente gosto mais de assistir Paralimpíada do que a própria Olimpíada, né? Porque eu acho que, tipo, o Brasil ele se destaca muito bem, assim, sabe? Por mais que o Brasil também é muito bom nas Olimpíadas, né? Eu concordo, mas parece que eu tinha um peso assim de tipo, nossa, a Paralimpíada parece que a pessoa tá numa superação da superação, né? Um negócio bem bonito de ver. E como é que tá a posição do Brasil no basquete? Porque eu sei que nós estamos federados, nós temos a NBB, né? Nossa, sim. A gente tem muitos jogadores, a gente fala muito da NBA, né? Por causa, né? Porque eles são, né? Ainda os mais, como eu posso dizer assim, os mais influentes ainda, né? Como você mesmo falou há um pouco tempo atrás, que nós temos hoje muitos nomes já do basquete de outras nacionalidades, tanto, né? São os melhores jogadores até na atualidade, mas eles continuam sendo polo de para onde a gente exporta os melhores. É a Champions League do basquete. É o sonho de todo mundo seria jogar na NBA. Na NBA, né? E como é que tá o Brasil nisso? Eu sei que a gente tem alguns jogadores lá que são sucesso, né? Que a galera tem até a peruca lá daquele menininho lá, o Varejão, né? E como é que tá a posição do Brasil no basquete? Como que tá funcionando o Brasil em tudo isso? O Brasil, ele como ele não teve nas últimas décadas aí bons resultados no basquete, infelizmente isso faz com que não tenha tanta mídia, acabou perdendo espaço na mídia. O futebol toma tudo. Né? O futebol toma, daí o vôlei, em contrapartida, o vôlei, não, teve uma época que o vôlei ganhava tudo. Verdade. Né? Então o basquete começou a ter o basquete chegou já antes da década de 80 e tal, o basquete era o segundo esporte
nacional. Hortência, Oscar. Hortência, Oscar, até ali, mas ali, né, na Hortência e Oscar, final da década de 80, né, eles estavam ali ainda, mas estavam tendo um crescimento do vôlei. É verdade. Que foi a primeira, Foi daí a a medalha de ouro, Bernardinho ali, depois teve a primeira medalha de ouro do vôlei. Qual foi o Masculino. Não, acho que no masculino, que foi, acho que o primeiro, né? foi o primeiro, foi uma Olimpíada antes, acredito eu, se eu não estou enganado. Que era o Tandy, Maurício, Marcelo Negrão. Acho que até o ponto da vitória foi um saque do Marcelo Negrão, verdade, né? uma Verdade. paulada dele lá, enfim. Aí teve o crescimento e depois veio o time do masculino ganhando tudo e logo em seguida o feminino do vôlei ganhando tudo, o vôlei de areia ganhava medalha de ouro também, então o vôlei começou a ganhar tudo. Né? Não tem como disputar no Brasil com o futebol, então virou o segundo esporte nacional e o basquete começou a não ganhar mais nada. O Oscar se aposentou. Na década de 90 e poucos ali teve o Guga também, que explodiu. A gente tinha de 80 até 90 também tinha o automobilismo, que a gente tinha o Piquet e o Senna. Sim. Né? Mas é assim, que daí o esporte de grande massa, né? Porque querendo ou não, você pega assim, automobilismo e o tênis, querendo ou não, você não atinge grande massa, né? Então o vôlei começou a pegar isso daí do basquete. E o basquete deu uma patinada, por anos perdeu espaço na audiência da TV aberta, né? Não tinha, né? Acaba não falando tanto, acaba tendo menos procura das crianças em querer praticar o esporte. Então isso... E ele é mais caro que o futebol, né? Porque a tabela é mais cara. O espaço que se ocupa, né? O futebol, você colocou 2 chinelos ali na rua, você joga, entendeu? Exato, Basquete você não tem como, você não tem um aro ali, um negócio legal para você participar. Vôlei também, você colocou ali uma fita, um fiozinho de um varal. Portão de casa. O portão de casa você tem uma brincada. Então também isso acaba dificultando, porque nos Estados Unidos cada esquina tem uma tabela de basquete. Então isso acaba dificultando. Mas falando sobre a inclusão social, isso aí, aplicar, né, no basquete, na realidade, eu visualizo, é claro que minha paixão é o basquete, mas é o esporte. Você tem que tirar a criança numa fase muito crítica, que a criança está em formação, a criança ela está, né, que vai ser apresentada para ela grandes oportunidades de coisas boas, mas grandes oportunidades de coisas ruins para ela, né? Então o esporte é um meio de se criar um sonho de você querer ser um atleta. Então tem que ser apoiado o esporte na infância. Por quê? Porque você cria esse sonho. Você criou esse sonho até os 18 anos. Se você não se envolveu com coisa errada ali, com droga, com criminalidade, porque o esporte te deu um sonho, depois a chance de você ir para coisa errada, porque é uma fase muito de formação. Aí você já criou uma base ali da formação. Se você não virar, você vai virar um cidadão. O esporte transforma, é a minoria, menos de 1% vai virar um atleta profissional, de quem pratica esporte. Então a gente tem 98% das outras pessoas que não vão virar atleta profissional, vão virar o quê? Precisa virar o cidadão. O cidadão de respeito, que tenha compromisso, que tenha capacidade de você, resiliência de acordar cedo e ir trabalhar, tal. Então é isso. Eu estava lendo esses dias uma reportagem que hoje em dia em algumas empresas eles estão na hora da entrevista estão perguntando se a pessoa pratica algum esporte, qual esporte que a pessoa pratica. Eu pratico corrida, eu treino, eu faço tal coisa. E quem tem uma vida de treino, né, regrada em treino, tá tendo uma preferência na escolha profissional. Por quê? Porque aquela pessoa, ela vai acordar cedo, ela vai ter uma disciplina, ela vai saber que ela tem metas a cumprir. Então, assim, tá sendo levado isso atualmente, porque assim, se você não tem isso, às vezes você pede uma meta até amanhã eu quero tal planilha. Às vezes a pessoa não tem uma meta, não consigo. Agora, então, eu acho que o esporte em si, ele tem uma função social, é uma das mais importantes que existem. Justamente para tirar essa opção de uma criminalidade, de entrar no mundo das drogas. Então, isso teria que ser apoiado por todas as cidades. Aqui em Boituva tem bastante escolinhas municipais. Qualquer pessoa que queira participar de algum esporte de forma gratuita. Tem escolinhas pagas de futebol e tal, mas tem escolinhas de graça. Daí entra em contato na prefeitura, peça o telefone da Secretaria Municipal de Esportes, veja
Qual faixa etária tem de seu filho? Tem ginástica artística, tem tênis de mesa, tem damas, tem xadrez, tem vôlei, tem basquete, tem futebol, tem futsal. Por um período eu já fui diretor de esporte de Boituva. Então Boituva, apesar de ser uma cidade pequena, ela atende bastante pessoas. Só que às vezes muita gente fala, Boituva não tem nada. Mas às vezes é por falta de também saber que existe aonde procurar. Então procure a Secretaria Municipal de Esportes, que eles vão orientar certinho aonde que vai ter tal modalidade, quais dias e horários da semana. Ó, a gente aí quer também fazer publicamente um convite pro Alisson, né, nosso secretário de esportes aí, né, que a gente tem aqui a nossa a dama do esporte, que é a professora Leila. Então deixa também aqui, ó, Fabrício, você vai ter que colocar também aqui o telefone da Secretaria de Esportes de Boituva. Dá seu jeito. E para as pessoas procurarem se informar, porque e sobra muita vaga, né? Sobra vaga. Sobra muita vaga. Exatamente. Eu conversei com o Alisson algumas vezes, o Alisson falou assim, a gente oferece Tem o Taekwondo, eu esqueci de falar, tem o Taekwondo pela Secretaria Municipal de Esportes. Então, e gente, sobra vaga. As pessoas pratiquem esporte, gente. Esporte é saúde, esporte é diversão, esporte é bem-estar, socialização. Esporte é muito legal, gente. Vocês têm que praticar esporte. Com certeza. E, Anderson, a importância do esporte, basicamente, não tem como negar que você passou o episódio todo falando como é importante o esporte em inúmeros ramos que você vai seguir na sua vida, independente. Só que, querendo ou não, como que funciona, o que você recomenda para quem quer, desde pequeno já tem a ideia de querer seguir carreira no esporte, no caso, né, especificamente do basquete? Porque a ideia de ser um esporte ter essa importância para tanto sono, saúde, disciplina, sempre é dita pra gente, né, por exemplo, em escolas, essas coisas, pelo menos pra gente sempre foi dito como um esporte importante. Só que eu queria saber como que funciona pra quem quer entrar nessa carreira. Porque eu já vi gente que quer ser atleta, conheço pessoas que querem ser atletas, não no basquete, mas querem ser atletas. Só que eu fiquei curioso em questão do basquete também, porque eu... Então, o que acontece? O esporte em si, você tem que praticar ele pro bem-estar, para tudo que ele vai te proporcionar, independente se você vai virar um atleta ou não. Vai melhorar sua coordenação motora, sua força, sabe? Isso é importante para o envelhecimento. Se a gente for uma pessoa mais velha que tenha mais coordenação motora, a chance, por exemplo, dela estar andando na rua, tropeçar e cair é menor do que uma pessoa que não tem coordenação motora. Então isso aí no dia a dia, gente, o esporte faz você ser mais rápido, mais ágil e tal. Então isso é inegável. Agora, para você virar um atleta, infelizmente, assim, até um certo nível do esportivo, a gente pode praticar o esporte que a gente gosta. Um exemplo, eu gosto de praticar ginástica artística. Mas até um outro certo ponto, você precisa ter um biotipo para aquele esporte. Senão você não vai conseguir desempenhar tão bem aquele esporte. Por quê? Porque o biotipo... Então daí o que eu falo? Daí depois de um certo nível, o nível mais realmente esportivo, profissional, é o esporte que te escolhe. Não é você que escolhe o esporte. Você tem que ter todos aqueles requisitos de treinamento, fundamento e tal. Mas, por exemplo, assim, se você for uma pessoa um pouco mais alta do que o necessário, você não vai conseguir ser um ginasta olímpico. Porque você não vai conseguir fazer aquelas piruetas porque você precisa ser pequenininho. Antigamente as pessoas pensavam, e eles são todos fortes, muito fortes. Falavam assim, a criança não pode fazer exercícios com carga, porque senão fica muito forte e fica baixinho. Não é isso. É porque os baixinhos se destacam na ginástica olímpica e por ser baixinho, 1, 2, 5 quilos que eles ganham de massa muscular, como eles são muito baixinhos, ganha muito volume muscular porque eles são pequenininhos. Agora pega assim, 5 quilos num cara que mede 2 metros de altura, não muda nada nessa pessoa. Entendeu? No basquete é o inverso. Querendo ou não, eu tenho 1,78 m. Na época que eu jogava, a posição que eu jogo é armador. É eu que armo as jogadas, e geralmente os mais baixinhos do basquete, que são os armadores, que levam a bola, que cria as jogadas. Hoje em dia, assim, essa altura na minha época não era muito boa, já era considerada baixa, mas era mais ou menos 1,85 m que precisaria ter. E atualmente é acima de 1,90 m, 1,95 m que você vai ter um armador. Levantador do vôlei, era um baixinho. Hoje em dia é tudo cara alto também, mesmo o levantador do vôlei. Ele tem que ter a habilidade de levantar, mas tem que ter altura, para ajudar no bloqueio também. Enfim, então também o esporte vai evoluindo, mas depois de um certo ponto, eu tenho que ter aquelas características do treino, tal,
focado, a base e tudo mais, mas você tem que ter a qualidade que o esporte vai necessitar para você conseguir desempenhar, senão você vai estar 5%, 10% abaixo do nível dos outros, que já não é um nível esportivo profissional, né? Eu tentei muito tempo ginástica artística, mas não é biotipo. Eu ia girar assim, ele falava, vai, gordinho. É mentira. Não entendi a risada. Não, você é. Essa minha gargalhada aqui. Que isso? Você é engraçado. Cara. Mas é todo esportista aqui. Você é engraçado. A Não é persona, é a persona. Não é como se eu tivesse chegado hoje na sala. Nossa, faz uma semana que eu não vou pra academia mais. É verdade. Meu treinador tá até bravo comigo. Desculpa aí, beijo, Wendel. Viu? A gente sabe que você pratica CrossFit. Você começou a gostar desse... Não sei se é considerado... É um esporte? Sim. Você começou a gostar desse esporte depois de... Antes ou depois de começar a jogar basquete? Então, assim, no basquete, né, foi a minha vida toda desde de moleque, né, desde os 10 anos. Se o CrossFit é esporte ou seita, né? Tira essa dúvida pra todo mundo ali agora, por favor, Anderson. E, né, antes de eu conhecer o CrossFit, eu treinava nas academias, né, fazia os meus treinos, que eu sou formado em educação física, e eu fazia uns treinos muito malucos, assim, na academia. Ia num aparelho, depois ia pra esteira correr, depois fazia outro aparelho, daí corria de novo, depois ia pra sala, pegava a medicine ball, fazia coisas com a medicine ball, fazia umas coisas muito malucas. O pessoal falava, esse cara tá doido treinando, né? Na academia de musculação. Fazendo isso era uma aula muito dinâmica. Porque eu gostava desse dinamismo, porque eu levava esse dinamismo, necessitava pro esporte, pro basquete que eu praticava. E aí, quando eu conheci o CrossFit, né, a gente já tem uma academia, eu tenho uma academia de CrossFit aqui em Boituva, que chama Cross Training Boituva, aproveitando, né, fazer o marketing aí. Põe o telefone aqui também agora, Fabrício. Se vira, Fabrício. Fabrício, por favor, não me decepcione. Alguém vai trabalhar. Vai pôr, ó, o Instagram e o telefone vai aparecer bem aqui agora, aqui, ó. Fabrício. Você tá apontando fora do enquadramento. Tá, aqui então, aqui, ó. Bem na cabeça do Pazinho aqui agora, que tem bastante espaço. Vai lá. E quando eu estava na faculdade, eu falei assim, gente, eu quero ter uma academia que tenha alguma coisa de circo, eu não quero ter academia convencional. Alguma coisa que envolva movimentos de circo, alguma coisa diferente, tal. E aí, quando eu conheci, né, o CrossFit com a minha esposa, eu falei assim, gente, isso aqui é muito legal, que é uma aula que ela envolve diversas modalidades, envolve um pouco de levantamento de peso olímpico, envolve coisas de atletismo, coisas de ginástica, sabe, é muito legal, é muito uma doideira organizada. E aí, a gente se apaixonou por isso e o cross começou a me dar um fortalecimento e um condicionamento para eu jogar o meu basquete, porque depois que eu parei de tentar minha vida como jogador mesmo, eu continuo jogando basquete de forma amadora. Só que como eu sou uma pessoa muito competitiva, eu gosto de jogar muito sério. Eu sou uma pessoa que eu não jogo brincando. Assim, então eu levo muito a sério os campeonatos que eu participo. Ainda participo de alguns campeonatos. Hoje em dia já estou em campeonato master, né? Com acima de 40 anos eu jogo ainda, algumas brincadeiras aí. Tenho alguns objetivos mais pra frente aí esportivos no basquete. E o cross me proporcionou isso, esse condicionamento num único treino. Então começou a melhorar o meu desempenho esportivo, porque antigamente eu só fazia a musculação. Aí eu tinha que fazer um treinamento fora a musculação, um treinamento aeróbico, para eu conseguir desempenhar bem no basquete. Já no cross, em 1 hora de cross, eu comecei a ter o fortalecimento e o condicionamento que eu precisava no basquete. Daí meu desempenho no basquete voltou a subir, né, mesmo na forma amadora, e aí jogando os campeonatos amadores. E aí, referente, se é uma seita ou um esporte? É um esporte. Ele é um esporte, só que daí, assim, todo mundo fala que quem começa a treinar crossfit fica muito chato, porque né? Vai em qualquer lugar. Eu faço crossfit. Surgiu uma oportunidade, eu faço crossfit, não sei se você já ouviu falar da palavra de crossfit. E aí, eu com a minha esposa, quando a gente está fora do ambiente do crossfit, a gente como proprietários, tal, é claro que tem um momento que a gente tenta vender quando alguém faz alguma pergunta. Mas quando a gente quer fora do cross, a última coisa que a gente quer falar é de crossfit.
Porque aquela coisa, a hora que eu não tô no meu trabalho, né? Mas daí as pessoas vêm perguntar pra gente sobre tô num churrasco, daí alguém encosta assim, do nada, tá ali. Então, O cara vê o shape, eu tô querendo emagrecer, eu tô querendo fazer tal coisa, que você me fala? Eu tô num churrasco. Tipo, eu vou chegar no cara, o cara de repente, sei lá, trabalha com qualquer setor, o cara é um engenheiro. Mas então, eu chego no churrasco, eu tô querendo construir uma coisinha aqui, um puxadinho em casa, o que você acha que eu devo fazer? O cara não quer falar aquilo ali, né? Mas... Ele chega pra mim no churrasco, tem um texto. Você consegue corrigir esse texto aqui pra mim? Seria mais ou menos isso. Mas realmente, essa parte do CrossFit, que o pessoal, todo mundo que começa a treinar fica muito maluco e não para de falar, realmente acontece muito. Daí virou esse meme aí de que virou uma seita. Mas é um esporte, gente. Mas você sabe que eu uma vez na minha vida comecei a fazer. É. Eu tava bem gordinho, falei, vou fazer. Eu achei legal, mas eu fiquei com trauma. O professor, mano, era do mal. Tipo assim, sabe? Você tem algum professor do mal? Assim, tem? Gordinho. Então, assim, mas foi um negócio meio de louco, assim, porque eu tava fazendo assim, era aquele pezinho com alça, sabe? Um pezinho com alça. Kettlebell. Isso, deve ser isso aí. Aí eu tava segurando assim, vai, e daí chegou uma hora que não deu mais. E daí deu uma parada assim, aí eu falei, não tá dando, tá? E ele, todo mundo dessa sala tá esperando você finalizar a série. Mano, me deu um trauma. Vai, só faltou falar assim, vai gordo! É. Aí daí eu levantei e terminei a série, assim, sabe, com medo. E daí, sabe, me constrangeu, cara. E daí eu falei assim, tá bom. Aí assim, sabe, fui pra casa cabisbaixo, assim, sabe, tipo, mano, eu atrapalho todo mundo, cara, eu sou um gordo. E daí fiquei chateado. Então, isso daí, no início, quando a gente começou a dar aula de cross, a gente estimulava a pessoa a tentar fazer aquela aula inteira. E a gente foi aprendendo muito, no começo a gente aprendeu muito com alguns erros, que até no curso, na época que a gente tinha feito, a gente acabou, induzindo a gente a fazer dessa forma. Mas a gente é um profissional de educação física, então a gente tem que, antes do CrossFit, o CrossFit não pode... o que a gente aprende num curso, a gente não pode aplicar ele 100%. Tem que passar por um filtro do profissional da educação física. Sim. A gente começou a perceber que fazer esse tipo de estímulo tem pessoas que vai ser mais negativo do que positivo. Foi, hashtag chateado. E aí, hoje em dia, como que a gente costuma trabalhar? A pessoa que vai fazer uma aula experimental lá do cross. A gente fala para ela fazer até uma certa parte e tudo adaptado para o menor. Vamos fazer, você pode fazer um pouquinho menos. Por quê? Porque às vezes a pessoa até também vai até o final. Alguns conseguem ir até o final, outros não. E aí a gente faz essa adaptação para a pessoa, avisando que ela precisa passar por um processo de treinamento e de adaptação, que cada um leva um tempo para isso, né? Mas a gente estimula a pessoa a não fazer o desafio final, que chama de OD, né? Que é Workout of the Day, o trabalho do dia. Então todo final de aula tem um desafio que a gente propõe na lousa, tem a aula dada e depois no final dá uns 10, 15 minutos de um desafio do dia. E esse desafio a gente fala para o aluno de aula experimental não fazer, só se é uma pessoa que já treina, já pratica o esporte frequente. Agora chega uma pessoa mais sedentária, eu tô um tempinho sem fazer e tal, a gente orienta ali não fazer, por quê? Para não passar por um constrangimento, ou às vezes a pessoa consegue fazer até o final, mas às vezes o que acontece? Com o corpo quente tá ok, o problema é quando esfria o corpo no dia seguinte. Aí não consegue, exatamente, daí a pessoa não consegue levantar, aí fica 2, 3, 4, teve pessoas que chegam a ficar uma semana com dor no corporal. Daí excedeu o que aquele músculo, aquela fibra muscular suportava e teve um grande... como que fala? Uma grande lesão, micro lesões, foi maior do que o legal. E a gente acabou perdendo. Tinha aluno que ia, nunca mais voltava. E eu nunca mais vi essa pessoa na vida. Eu acho que essa pessoa me vê na rua, muda de calçada. Porque depois... Daí, eu sou esse professor que trabalha. Então, você vê, eu não quero ver esse cara na frente. Agora. Então a gente mudou a abordagem. Falou assim, vamos começar. E aí as pessoas começam a entender que dá para ser feito, é adaptável para todos os níveis de aluno. E é muito legal. Eu sou, né, quem trabalha com CrossFit é suspeito, né, e é meu próprio negócio.
Mas é uma aula dinâmica, é 1 hora de treino, é uma aula gostosa, uma aula adaptável. Daí você vê sua evolução, coisas que você não conseguia fazer conforme você vai treinando, melhorando a sua coordenação. Você vai evoluindo e você vai superando e é muito bacana. Que legal. Olha, quem sabe eu vou fazer um teste lá pra ver se eu destraumatizo. Estão todos convidados, tanto o CrossFit. pessoal aqui do podcast, quanto quem tá aí estiver nos assistindo, pode fazer uma visita lá, fazer uma aula experimental. Aí, fala lá, ó, cheguei aqui por causa do Ninho das Feras. Anderson, muito obrigado por ter vindo aqui no Ninho das Feras. Foi um papo maravilhoso que a gente conseguiu esclarecer várias dúvidas que a gente tinha em relação ao basquete e também ao CrossFit. Nós queremos agradecer muito aí também pela sua participação, que você veio aqui, trouxe uma palestra para o nosso evento esportivo, que agora vai ser sobre basquete. Então, muito obrigado mesmo. Ó, uma salva de palmas, porque esse papo foi maravilhoso. Queria deixar com você aqui uma lembrancinha que nós temos, que é só para os feras, para você nas suas leituras lembrar da gente sempre que você esteve aqui. E vou dar um recadinho aqui para agora para os nossos telespectadores. Muito obrigado você que nos assistiu até aqui. Não esqueça, me ajuda aí, o que eu tenho? Não esqueça de curtir o vídeo, de ativar o sininho, de se inscrever, aperte no botão, no Instagram também que tá aparecendo aqui, Fabrício. Tem Spotify que tá aparecendo aqui. E o que mais? Número para nossos patrocinadores. Isso. Aqui. E compartilha, segue, fala bem da gente, vai lá na academia também, né? O que mais que a gente pode falar? Veja os outros episódios, marque, se inscreva em tudo. É isso aí. Entra na nossa comunidade do Orkut, do Eggtree, que a gente tem, como é que é o nome dos tree lá? Linktree. É isso aí, gente, ó. Beijo no gordinho e tchau!